Marina Freitas Quimper Bandeira, sou licencianda em Letras, Português e Literaturas pela Unirio e bolsista IC Unirio. Meu projeto, Natureza e Culturas na Literatura dos Espaços da Língua Portuguesa no Brasil, África e Portugal, se vincula ao projeto Mundos de Naturezas e Outridades em Atravessamentos da Literatura e das Artes com a Antropologia, de minha orientadora Lúcia Ricota Vilela Pinto, professora doutora do Departamento de Letras da Unirio. O principal objetivo da pesquisa é considerar a literatura e a ficção literária como modos de especular mundos reais e possíveis, outras humanidades, e de experimentar pensamentos e narrativas que deslocam a noção de humanidade e o protagonismo do humano sobre outras espécies e seres. Portanto, para o projeto de pesquisa, é de fundamental importância buscar compreender como a noção de ser humano e de outro, ou seja, aquele que não pertence a esta definição de humanidade, são configuradas a partir de narrativas e, também, como narrativas são construídas pelo paradigma da humanidade. A filósofa belga Isabelle Stengers diz em sua publicação Reativar o Animismo: algumas pessoas adoram dividir e classificar, enquanto outras fazem pontes. Tecem relações que transformam uma divisão em um contraste ativo, com o poder de afetar, de produzir pensamento e sentimento. Me proponho, então, a fazer uma ponte entre o conto A Menor Mulher do Mundo, de Clarice Lispector, e as ideias contidas nos ensaios The Carrier Bag Theory of Fiction, ou A Teoria da Sacola Aplicada à Literatura, e A Origem dos Outros, 6 ensaios sobre racismo e literatura, de Ursula K. Le Guin e Toni Morrison, respectivamente. Le Guin respalda-se da teoria da antropóloga Elizabeth Fisher de que o primeiro instrumento humano teria sido um dispositivo recipiente que possibilitasse a coleta de objetos e alimentos, e não uma lança ou qualquer objeto que servisse para causar ferimentos e lesões, em oposição ao imaginário do humano pré-histórico caçador. A partir disso, passa a discutir como as ideias do que deveria ser um humano e do que deveria ser uma história são distorcidas por essa construção de narrativas violentas. Em seu texto, afirma que é muito mais fácil contar uma história sobre aventuras assassinas, histórias de dominação que contenham conflito, ação e, ainda mais importante, um herói, e que, a partir do momento que este tipo de narrativa foi construído, os humanos e suas histórias foram postos em serviço da figura do herói. O argentino Jorge Luis Borges, inclusive citado por Le Guin como uma grande influência, disse ao palestrar na Universidade de Harvard: o importante na época é o herói, um homem que é um modelo para todos os homens. Logo, aqueles que não se encaixam na figura heróica não são homens. E, se não for um homem, que tipo de humano se é? O que desqualifica um humano? Um dos critérios possíveis para essa desqualificação certamente seria o gênero. Le Guin conta como a narrativa de exploração, dominação e agressão fizeram com que ela pouco se visse como humana, e de fato, é ainda pouco vista como humana por todos os homens que constroem e possuem a história. Afinal, eles a possuem e podem muito bem dizer quem ou o que é ser humano. Certo, eles disseram. O que você é uma mulher. Possivelmente sequer humana, certamente defeituosa. Agora fique quieta enquanto seguimos contando a história da ascensão do homem, o herói. Então ela responde que continuem, porque a teoria da sacola agora a faz humana pela primeira vez. Uma humana que coleta, guarda e compartilha. Porém, ainda mais complexo é o processo de outrimização a partir da ideia de raça. Toni Morrison diz que quando dizemos raça em oposição a racismo, nós materializamos a ideia de que raça é de alguma forma um elemento do mundo natural, e o racismo seu resultado previsível. Se o racismo precede a raça, estes conceitos estão fundamentados em algo que foi criado por nossas narrativas,
ficcionais ou não. Novamente citando a autora, a desumanização racista não é apenas simbólica, ela delimita as fronteiras do poder. O conto de Clarice Lispector, de forma resumida, retrata o encontro de um antropólogo com a menor mulher do mundo, nomeada por ele de Pequena Flor, e a reação das famílias de classe média brasileiras ao se depararem com a existência de Pequena Flor através de uma reportagem no jornal. A narrativa transita de forma não linear, geográfica e temporalmente, entre o encontro do antropólogo com Pequena Flor e as casas de classe média, e entre o mundo material e o pensamento dos personagens. Há conflito na narrativa, porém não um conflito heróico. O descobrimento de Pequena Flor, agora um tesouro maligno, afeta as personagens, que se sabem muito bem humanas, de tal forma a ameaçar a noção de humanidade e ordem. Madura, negra, calada, mulherzinha africana. Em um de seus ensaios, intitulado O Fetiche da Cor, Toni Morrison discute sobre como há diversas maneiras de se revelar a raça de personagens na literatura, e que, de forma geral, interessa aos autores brancos demarcar a negritude, enquanto pouco é feito para racializar as personagens brancas. É interessante notar que em momento algum Clarice localiza racialmente as famílias que se deparam com a existência de Pequena Flor. Porém, basta atentar-se aos códigos utilizados na construção das cenas e das personagens para imaginá-las como famílias brancas. Em oposição a isso, a menor mulher do mundo é constante e explicitamente marcada por sua cor, seu tamanho e sua localização geográfica, aspectos mais físicos que culturais. Clarice deixa muito clara a animalização e objetificação dessa mulher, nomeada, classificada e temida pelo outro. Chamam as coisas por gestos de sons animais. Coçou-se onde uma pessoa não se coça. É tristeza de bicho, não é tristeza humana. A gente fazia ela o brinquedo da gente. Imagine só ela servindo a mesa aqui em casa. Riso bestial. Não. Aquilo não pode ser humano, porque além de ser mulher, é preta, africana e ainda a menor mulher do mundo. O desconforto e a obsessão com a cor e tamanho da personagem Pequena Flor culminam em pelo menos 3 reações. 1. A ansiedade de afastar-se daquela ideia ou imagem, como a mãe que, horrorizada com a fala de seu filho de fazer a mulherzinha de brinquedo, lembra do brinquedo cadáver da uma história de órfãos e choca-se com a malignidade do desejo de ser feliz, de até mesmo quem ela gerou com alma e corpo. Então, obstinadamente, tenta afastá-los dessa animalidade, afastá-los de alguma coisa que devia ser escura como um macaco, através de roupas finas e da limpeza, como se essa civilização polida fosse o que separasse a distância insuperável de milênios. 2. O desejo de possuir, por um êxtase de piedade ou perversa ternura, perigosa bondade. No coração de cada membro da família nasceu, nostálgico, o desejo de ter para si aquela coisa miúda e indomável, aquela coisa salva de ser comida, aquela fonte permanente de caridade. 3. A necessidade de ordem, aliada ao desejo de posse. É preciso classificar e nomear aquele pequeno ser, por-se a si mesmo, como um descobridor diante de um objeto de estudo, de certa forma, um herói. Porém, dessa vez o herói não se aposta da história. Não há nada de heróico no que Toni Morrison descreveu, uma necessidade de transformar o outro numa espécie estrangeira para confirmar a si mesmo como normal. Segundo ela, a urgência em distinguir quem pertence à raça humana e quem decididamente não é humano é tão potente que o foco se desloca e mira não o objeto da degradação, mas seu criador. O fazer científico descrito por Isabel Stenger como uma conquista generalizada propensa a traduzir tudo o que existe em conhecimento racional é um instrumento fiel aos anseios da ciência de impor à Terra algum arremedo de unidade e alguma medida de controle. Se foi a narrativa do herói que tirou a humanidade de todos os não-humanos homens brancos e seja mais o que for, arrisco a dizer que a narrativa de Clarice, mesmo considerando suas limitações enquanto uma intelectual branca de classe média, subverte o heroísmo e sua narrativa épica e a suposta humanidade da classe média alta, aproximando outros seres da condição de humano.